Queridos e amados irmãos, meu amado Diácono Luiz, minha querida presbítera Deise, vocês que vão repassar esse estudo hoje à noite para as suas redes, né? Redes de evangelização, eu quero pedir que vocês prestem atenção, porque nós iremos discorrer sobre esse tema tão importante. Eu irei fazer uma abordagem durante esse momento aqui com vocês, para que vocês repassem o meu objetivo. E o objetivo de vocês é trazer com muita clareza, com muita propriedade, os aspectos do tema do nosso estudo, que é um chamado ao arrependimento. Nós queremos fazer com que cada líder de GC trabalhe isso. Nós devemos colocar na cabeça deles essa história com bastante clareza, com bastante compreensão. Compreensão esta que, primeiramente, passa pela necessidade deles conhecerem o texto onde ele pecou, a história do pecado, que é no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12. O 11 existe a história do pecado e o 12 a sentença de Deus por meio do profeta Natã. Já no Salmo 51, enquanto a alma dele estava em angústia, ele não teve outra alternativa senão de cair diante do soberano Deus e pedir a ele que o perdoasse, que o ajudasse a passar por esse processo. Então, vamos lá, discorrer sobre o tema, tá bem? Bom, queridos, nós iremos hoje trabalhar o texto que faz parte do nosso estudo, um chamado ao arrependimento. Esse tema tem tudo a ver com a história da vida de um grande homem de Deus, o segundo rei de Israel, chamado Davi, onde ele é registrado na Bíblia que ele era um homem segundo o coração de Deus. E isto mostra para mim e para você, mostra para todos nós, que mesmo estando dentro destas condições, a gente vai observar essa questão de segundo o coração de Deus, este homem é passível de falhas, é passível de erro. O meu grande problema e o nosso grande problema é como entender este erro, como aceitá-lo, como confessá-lo e como correr aos pés de Deus, pedindo a Ele perdão. Então nós precisamos agora olhar para a história e perceber que ela se repete na vida de vários, por que não dizer, de todos os seres humanos. Porque todos pecaram, está escrito em Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Por esta condição pecaminosa herdada dos nossos pais adâmicos, lá Adão e Eva, nós trouxemos sobre nós essa carga, essa marca que tanto nos persegue. E é por isso que essa história é tão importante para nós nesse início de estudo ou de estudos para os nossos grupos de crescimento. Quero que você abra o seu coração neste momento para perceber o que nós temos aqui em nossas mãos. Primeiro eu quero registrar que o texto está em 2º livro dos Reis, capítulo 11. Todo o capítulo 11 trata da história de como foi que ele pecou. E no nosso material de trabalho, a gente tem exatamente os passos que fez com que o homem se deixasse enganar, né? Pelo desejo, pela cobiça. E você vai perceber claramente que esse é o grande problema. Davi, ele tinha, por ser rei, o direito de escolher com qual mulher ele poderia se casar. Mas naquele fatídico dia em que ele estava na carne e não no espírito, ele alimentou mais a carne do que o espírito, ele foi ao alpendre do seu terraço e de cima, olhando para baixo, viu uma mulher nua tomando seu banho. No momento em que ele coloca os olhos naquela mulher, ele é tomado por uma sedução. Observe que vem sempre essa mesma sequência. Primeiramente os olhos, vem cobiça, há uma sedução de um lado, há a cobiça, o homem desejou, o homem Davi deseja,
E agora, após desejar, ele agora planeja como se aproximar dela sem que o marido dessa mulher soubesse. Observe que o pecado ele vai por caminhos que a gente não imagina como é que o ser humano ele pode entrar em tantas ciladas. Então ele deseja, e agora ele, uma vez agora sobre a força do pecado, ou melhor dizendo, sob a força do pecado, ele planeja agora e arquiteta como conquistar aquela mulher. Manda o seu comandante atrás dela, convidá-la para vir até o Palácio Real, e naquele momento em que ela adentra ao seu Palácio Real, ele então a cobiça e deita-se com ela. Não foi apenas um encontro, nem dois, nem três, e é tanto que os seus imediatos avisaram para ele que aquela mulher era casada e que era esposa de um dos seus oficiais, por nome de Urias. Queridos e amados, vocês observem que a gente precisa compreender que esta trama que Davi se envolveu é a mesma trama que todos nós somos muitas vezes levados a cair. Quem fala muito bem disso, dessa questão da sedução, da tentação, é o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12 por diante. Quando ele diz: quando você for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal. Continua Tiago: mas quando somos tentados, somos envolvidos pela nossa própria cobiça, concupiscência, esse desejo exagerado. Mas ainda não foi cometido o pecado. Esse pecado do desejo, agora ele vai entrar num processo de como consumar. E é exatamente aí que eu gostaria de dizer para cada um de vocês, meus queridos, o que aconteceu com Davi. Nenhum de nós estamos livres de sermos tentados também. Por isso, eu e vocês precisamos atentar para esse tema que diz respeito diretamente ao tema do estudo, que é um chamado ao arrependimento. Que ele pecou, eu e você sabemos. Agora, será que dá para você perceber que o pecado deste homem Davi foi adultério? Mas quantos de nós, quantos outros pecados nós cometemos e muitas vezes a gente nem percebe que estamos saindo da vontade de Deus? Não, tem gente que acha que pecado é só adultério, mas algumas pessoas, para se saírem bem na fita, conhecem uma história de um certo jeito, de um certo padrão, e quando vai passar para seus colegas, seus amigos, aumenta 2 vezes, 3 vezes, coloca elementos que não existiam na história, só para ele ficar como sendo o cara, o contador de histórias, o camarada que é o todo forte, todo poderoso, o machão, e aí ele conta aquela história aumentando. Diz a palavra de Deus que a mentira, é chamado de abismo, chama outro abismo. E assim, o de Davi foi um adultério. Mas talvez você esteja no grupo dos pecados, por exemplo, sobre a mentira. Mente demais. Mente demais querendo justificar o porquê de estar mentindo. Quem é muito levado a fazer isso são os vendedores nas feiras públicas, Quantas vezes você chega lá para comprar uma laranja e você pergunta: a laranja é doce? E ele simplesmente, no afã de querer vender a laranja, ele diz: não, pode levar que é doce. Não, você não cortou, você não provou, então, para vender mais, você simplesmente enfeitar a laranja? Não, você tem que primeiramente cortar e provar. É doce, é azeda, e assim o cliente vai levar. Mas observe que talvez alguém diga assim: mas isso é besteira, todo vendedor mente. Nós não somos todo vendedor, todos vendedores. Nós somos filhos de Deus. E Deus colocou em nós as suas qualidades, os seus atributos. Deus é verdadeiro.
e Ele deseja que nós falemos a verdade. Está lá o texto, né, de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema agora estava nas mãos de Davi. Deitou-se uma vez, deitou-se duas, deitou-se três, e agora ela engravida. Opa! Enquanto o seu marido Urias estava lá no campo de batalha, Davi, o rei o comandante maior deste capitão, estava deitando-se com a mulher dele. E para piorar a história, porque eu quero dizer a todos vocês, a história de hoje, esse estudo, vai mexer com uma vida tanto de nós, líderes de GC, como dos componentes da equipe, como dos convidados. Porque nós vamos nos situar dentro dessa história. Um com adultério, o outro com mentira, o outro com calúnia, difamação contra o seu irmão, vendendo o seu irmão, e um mau filho, uma má filha, um mau pai, uma má mãe. Olha, são vários aspectos. E tudo isso junto é chamado de pecado. E pecado significa errar o alvo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: não erreis, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem plantar, isso também ele irá colher. E quando eu falo de colheita, vem agora a consequência do pecado de Davi. O pecado de Davi teria uma consequência. Qual? Um grande escândalo. Talvez fosse amenizado, né, o pecado dele como um grande escândalo. Mas, para piorar a situação dele, a mulher, Betseba, ela engravida. Observe que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E agora o pecado dele, que primeiramente foi a traição do capitão dele, né, seduzindo a mulher dele, agora tem um outro complicador. Ela estava grávida. Ele não ia matar, mandar ela abortar, não. Mas aí agora o diabo coloca um outro crime. Primeiro crime, o adultério. Segundo crime, arquitetura, planejamento de um assassinato. Agora Davi a sua mente estava sendo totalmente guiada por Satanás. Segundo Jesus lá em 10:10 de João, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E agora, Satanás estava dizendo: agora eu derrubo Davi. Ele não era o rei? Ele não era o todo-poderoso rei de Israel, que ganhava todas as batalhas? Agora eu vou pegar Davi. Então agora ele, com a mente agora, Davi, dominada por Satanás, dominada pelo espírito maligno, planeja, arquiteta e manda executar um plano maquiavélico, que era o de matar Urias. Não matar com suas próprias mãos, mas o plano parecia perfeito. Mandou que Urias fosse colocado à frente da batalha numa missão, vamos dizer assim, homicida ou suicida. Ele estava na frente, então ele ia ser alvejado rapidamente. Esse foi o plano que o diabo colocou no coração de Davi. Eu vou colocá-lo na frente da batalha, ele morre. A lei diz que eu posso agora abrigar a viúva, e aí ninguém vai saber. Né? Ele deitou-se uma dessas noites que ele veio de casa, então ela engravidou do próprio marido. E aí o plano estava feito. Bom, quantas vezes você se viu dentro de uma situação como esta? Quantas vezes? Eu quero que você, nesse momento, perceba que dará para o grupo de crescimento fazer um grande debate, uma grande discussão aí sobre as facetas, né? As faces do pecado. O jeitinho brasileiro que tanto de nós aqui usamos e praticamos, né? O jeitinho, vou dar um jeitinho. Como eu estava dizendo, o jeitinho brasileiro sempre pensa que vai dar um jeitinho em tudo, até no pecado. Mas, infelizmente, todos os seres humanos
que pensam que com um jeitinho brasileiro enrola e engana a Deus, não tem jeito não. Porque as consequências viriam. As consequências vieram sobre Davi. E o plano foi perfeito. Perfeito. Ele manda o capitão Urias para a frente da batalha, ele é alvejado, é ferido mortalmente e pronto, morreu. Fez uma cerimônia muito bonita, certamente, fez um grande soldado, blá, blá, blá. E depois, bom gente, como vocês sabem, por direito, eu posso acolher a viúva do falecido e assim colocou agora Betseba para dentro de sua casa, grávida já uma vez. Ela então parecia que estava tudo agora resolvido. E é exatamente aí que vem o problema que eu quero que vocês, durante o debate, vocês discutam isso com toda a equipe do grupo de crescimento, que é um chamado ao arrependimento. Nós colocamos aqui a absoluta necessidade do arrependimento. Essa necessidade do arrependimento era exatamente o que batia à porta do coração de Davi. Todos nós pecamos, todos nós carecemos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Nós precisamos, primeiramente, evitar o pecado. Mas se pecamos, não é para nós vivermos agora escravos do pecado. Se Davi não confessasse, se Davi não sofresse as consequências do pecado e visse sobre ele o peso daquilo, ele talvez dissesse assim, deixa a vida me levar. Mas ele começou a sentir algo diferente na vida íntima dele. Ele começou a sentir que a alegria que antes ele desfrutava, que ele tinha do Espírito Santo, não era mais a mesma. Ele não tinha mais aquela comunhão plena. O seu rosto não era mais alegre como antes. Porque os seus generais, os seus capitães percebiam, olha, o rei está diferente hoje, o rei está assim. Ele era uma pessoa assim, uma pessoa sorridente, uma pessoa comunicativa, mas ele agora vive sempre reflexivo, pensativo. O que está acontecendo com o rei? O que está acontecendo com o rei? A minha vida e a tua e a nossa vida passa pelos mesmos processos. Eu quero que você fale no grupo de crescimento que estas angústias estão batendo no coração de cada um. Se for adolescente, se for jovem, se for homem, se for mulher, todos nós passamos de um jeito ou do outro, de um grau menor, de um grau médio, de um grau grande, mas haverá sempre um momento em que cada um de nós paramos e nos perguntamos, por que foi que eu fiz isso? Vocês observem que o primeiro passo da restauração é o reconhecimento do pecado. Davi ele tinha que reconhecer que ele errou. Este reconhecimento vem a partir do momento em que o Espírito Santo, que se afastou, mas mesmo assim de longe, ele ainda está te dizendo, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Aquele vazio, aquele oco começou a fazer parte da vida de Davi, ele não era mais o mesmo. Então o segundo passo da restauração é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Nós temos que compreender que erramos e que precisamos corrigir todo esse processo em que nos envolvemos. Conheci a história de uma pessoa que eu estava pregando para ele e ele disse, pastor, como é que eu faço? Eu saí, constituí uma outra família, agora eu vou deixar essa segunda família para voltar para a primeira. Eu não tenho condições, pastor, não tenho condições. Amados, enquanto inimigo de nossas almas, o objetivo dele é fazer com que eu e você nos prendamos a tudo isso, de não ter solução, de não encontrar solução para o problema sério, que é o afastamento nosso de Deus, que é a falta de comunhão, a falta de intimidade com Deus. O inimigo sempre vai dizer, não tem jeito, não tem jeito. Olha, tu estás agora atolado, o que é que tu vai fazer? Eu disse para aquele irmão, você vai dizer para a segunda mulher que você compreende que errou. O reconhecimento do erro é necessário, seria necessário em Davi,
para que ele pudesse buscar a Deus. Quando o menino nasce, Deus enferma o menino. Ele agora começa a orar a Deus pelo milagre da restauração da saúde do seu filho, fruto do pecado. Senhor, tem misericórdia. Ele jejuou, ele orou, ele passou vários dias prostrado com a face no pó, mas ele precisava fazer algo mais profundo, ele precisava confessar que ele errou. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, você encontra Deus chamando ele à prestação de contas, por meio do profeta Natã. Então, o primeiro passo é o reconhecimento do pecado. Segundo passo é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Errei, pequei. Lembra da história do filho pródigo? Eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É agora que começa o processo da restauração. Primeiro, reconhecer que pecou. Segundo, reconhecer a natureza do pecado. Terceiro, confessar que tudo é feito contra Deus e diante de Deus. Então eu quero que você perceba que quando nós pecamos contra Deus. No Salmo 51, ele começa a dizer isto: porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: contra ti somente pequei, e foi o que aos teus olhos, fiz o que aos teus olhos era mal. Ele tinha que reconhecer que o que ele fez era muito terrível. Por favor, eu quero que você não se esqueça. Toda confissão vem de um ato da pessoa dirigir-se à parte ofendida e dizer a ele: eu pequei. Se o teu pecado é contra Deus, vai a ele. Abre teu coração e confessa. Se foi contra o teu irmão sanguíneo, vai a ele e pede perdão. Se foi contra tua mãe, contra teu pai, vai a ele e pede perdão. Mas você só não pode ficar calado. Diz o salmista Davi que enquanto ele se calava, os seus ossos apodreciam. Então a gente precisa correr logo aos pés do Todo-Poderoso. O quarto passo é que não temos nenhuma desculpa, nem direito. Nós não temos nenhuma desculpa, nem nenhum direito. Pecado é pecado. Nenhum pecado é justificado. Somente um, chamado Jesus, é que veio para nos justificar. Então, pecado tem que ser confessado. E o último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Nenhum de nós se arvore a pensar que a gente vai ser forte contra o pecado. Precisamos reconhecer que a nossa natureza é má. E a gente precisa estar diante desse Deus, de joelhos ao chão, pedir perdão a Ele. Vem agora o segundo tópico, o profundo anseio pelo perdão de Deus. No momento em que você confessa, no momento em que Davi confessa, ele começa agora a pedir o perdão dele. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele começa aí o versículo 7, versículo 8. Ele começa a dizer aí a Deus algo que estava doendo no seu coração, porque ele tinha perdido aquela intimidade com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele começa a clamar a Deus. Ele sabia que somente Deus poderia perdoá-lo, perdoar esse grande mal, né? Um crime terrível, adultério, planejamento do assassinato, execução do assassinato. Ele foi o mentor de tudo aquilo. Então ele precisava agora dizer para Deus isso, clamando a Ele, clamando.
É preciso ter profunda consciência do seu estado e de condição. É preciso ter profundo desejo do perdão divino. É preciso ter profunda consciência da nossa total impotência de resolver o problema do pecado. É preciso ter uma atitude para com Deus. Este é o processo que passa por dentro do coração de cada um de nós. Enquanto a gente não confessa, a gente não consegue mais a paz de Deus. Ele clamava: não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria que eu tinha antes contigo. O terceiro ponto: a maior necessidade do pecador arrependido e perdoado. Necessidade de um novo coração. E razões para termos um novo coração. No versículo 10 do Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Ele sabia que o coração dele não tinha a menor condição. O que ele queria era receber um novo coração. Um coração lavado, um coração renovado, um coração modelado, feito novamente dentro dos parâmetros da santidade de Deus. E ele precisava disso, e somente Deus poderia conceder a ele. E os resultados de um verdadeiro arrependimento é grande júbilo e alegria, desejo de viver para a glória de Deus, testemunhando as maravilhas divinas. Eu gostaria, meu querido e amado diácono Luiz, minha querida presbítera Deise, que vocês trouxessem esse conhecimento dessa estrutura toda do pecado maquinado, pensado, agora concretizado. Vem a doença, que é o afastamento de Deus, e ele sendo a necessidade de voltar-se para Deus. Como eu estava dizendo, nós precisamos compreender toda essa história para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. E nós passarmos para os nossos líderes de GC que estamos no mesmo nível de Davi. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que carecemos do perdão de Deus. Precisamos reconhecer que somente Jesus, pelo seu sangue, ele tem o poder para nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso, que Deus abençoe, que esta aula sirva de crescimento espiritual, tanto para o líder de GC, como também para a equipe, como para aqueles que serão convidados para ouvir. Aproveitem para dizer à equipe que eles precisam movimentar o grupo. Não fique falando um sozinho. Começa a puxar o assunto onde todos começam a debater a respeito da natureza do pecado, como ele age no coração de cada pessoa, nas suas diferentes faces: adultério, assassinato, mentira, calúnia, difamação, desobediência aos pais, um mau funcionário, um mau filho, olha, tanta coisa. E aí vai ser uma aula tremenda e o Espírito Santo irá trabalhar. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa aula e que Deus nos abençoe.